fatoração única, né? DF1 é um domínio de fatoração única. Ou seja, todo elemento se escreve de maneira única como produto de elementos irredutíveis. Tá? Então, por exemplo, o exemplo que vamos ter em mente é o domínio Z, né? Onde vale o teorema fundamental da aritmética, portanto, todo elemento se fatora de maneira única como produto de elementos primos, né? Que é a mesma coisa que irredutíveis nesse caso. Então, eu vou pegar D, um domínio de fatoração única, K, seu corpo de frações, tá? Então, vamos pensar que D é Z, e K e Q, tá bom? E eu vou pegar um polinômio com coeficiente em D, tá? Ou seja, os coeficientes do polinômio estão no domínio, tá? E eu vou pegar uma raiz do polinômio, que se escreve como uma fração, né? Uma raiz no corpo, K, uma raiz racional, né? Que se escreve como quociente de dois elementos primos, né? Quando não são primos, você fatora o que eles têm em comum e simplifica o quociente, né? Então, o que eu vou concluir é que o numerador divide a zero e o denominador divide a n, tá? A prova é muito simples, né? Ó, eu sei que P, que R sobre S é uma raiz, então isso aqui é zero. E simplesmente vou substituir. A n. E agora eu vou multiplicar essa igualdade por esse na n, né? Eu vou ter zero. Tá bom? Deixa eu escrever aqui o segundo termo. O último termo. Então, eu vou isolar tudo que não tem S no lado esquerdo. Então, eu teria aqui. Do lado direito vai ter a zero, S na N, 1, S na N menos 1R. E por último, eu vou ter o termo anterior, né? A NR na N, o termo anterior é a N menos 1, S, R na N menos 1. E eu tenho que o S divide o lado direito da igualdade, né? Esse lado aqui direito é divisível por S, todo mundo tem S. Então, S divide, né? Então, eu posso concluir que S divide o lado esquerdo, porque o lado direito e o lado esquerdo são iguais, né? S divide esse aqui. Bom, divide com menos, mas se divide com menos, divide o próprio termo, né? E eu sei que R e S são primos, né? Então, eu tenho que S tem que dividir a N, né? Tá bom? Isso que eu queria provar, né? Bom, eu quero provar que R divide o a zero também, né? Eu faço o mesmo trabalho, só que agora, ao invés de isolar esse, eu vou isolar o outro, né? E com o mesmo método eu vou mostrar que R divide a zero, tá? Porque aqui, analogamente,
o R divide a zero. Tá bom? Então, isso já permite a gente ter candidatos, né, para raízes do meu polinômio, né? Quais são os candidatos? Bom, são as frações, tal que o numerador está nos divisores de A0 e o denominador está nos divisores de AN. Então, corolário, se P de x é um polinômio mônico, ou seja, lembra que um polinômio mônico é quando esse AN é 1, esse termo aqui é 1, tá? Então, quando eu tenho um polinômio mônico, essa parte aqui só tem os divisores de 1, que são as unidades, né? Então, eu posso procurar raízes, isso aqui seria uma unidade, então eu posso procurar raízes só no domínio, né? Então, quando o polinômio mônico, toda raiz está em D e divide a zero, né? Porque nesse caso, lembra que, pois, nesse caso, a n é 1. Então, eu não vou procurar divisores de 1, né? Divisores de 1 são as unidades, como eu disse. Então, eu posso supor que a raiz simplesmente é o número R, né? E ele vai ser um divisor do termo independente, né? Então, quando temos um polinômio mônico é mais simples, né? Quando não é mônico, não é tão complicado também. A gente faz pelo método das divisões sucessivas, né? Deixa eu mostrar aqui com um exemplo. Acha as raízes racionais desse número. Lembra que uma raiz é da forma R sobre S, raiz racional, né? Onde R, o numerador, é divisor de A0 do termo independente, né? Então, R está aqui. Termo independente é 12. 2 mais menos 3, mais menos 4, mais menos 6, mais menos 12. Esse é o numerador, né? E o denominador são divisores de 4. Tá bom? Então, eu vou procurar fazer quociente de divisores de R por divisores de S. De divisões de elementos de R por elemento de S, né? Lembra que A é o quociente. Então, vamos lá. O princípio aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2, 12. E aqui tem 1, 2, 3 vezes 2, 6. Tem 12 vezes 6. Tem 12 elementos em R, 12 elementos para S. Então, em princípio, teria muitos, mas tem muita repetição, né? A pertence, então. Então, vou fazer quociente, né? Então, com 1 seria mais menos 1, mais menos 1 meio, mais menos 1 quarto. Com 2 seria 2 sobre 1, 2 sobre 2, que é 1. Então, já aparece. 2 sobre 1 sobre 4, que é um meio, que já aparece. Com 3, seria mais menos 3, 3 meios, 3 quartos. Com 4, seria mais menos 4. Menos 4. Mais menos 2, que já está. Mais menos 1, que já está. Com 6, seria mais menos 6. Mais menos 3, né? 6 por 2, mais menos 3, que já está. 6 por 4, 3 meios, que já está. E agora com 12, mais menos 12.
doce entre 2 dá 6, que já está, doce entre 4 dá 3, que já está. Então, essas são todas as possíveis raízes racionais, né? Tá bom? E então, com um pouco de trabalho, a gente vai testando. Começamos. Quantos candidatos temos? Deixa eu marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 20 candidatos, né? Deixa eu ver aqui minha cola, para eu não tentar com todo mundo. A ideia é que a gente vai tentando, né? A gente pega cada um deles e vai testando. O mais confortável é tentar primeiro com os inteiros, né? Então, eu tentaria com esses daqui. Tá? 12 por último, que é muito grande. Mas tem um que funciona já, eu vou pegar ele aqui. Quem que funciona? O quarto. Bom, a gente tenta com todo mundo, nenhuma dessas tentativas que eu disse funciona, tá? Você faz com 1, 2, 3, 4, 6, 12, nenhum deles dá 0. E a que funciona é essa. Um quarto. P de um quarto dá 0. Vamos fazer aqui P de um quarto sobrar. Se falhar, a gente faz alguma coisa, né? Isso aqui dá 4 vezes um quarto ao cubo, que é 64, né? Mais 11 vezes um quarto ao quadrado, que é 16. Mais 45 vezes 4, dividido por 4. 45 vezes um quarto, menos 12. Então, isso dá. Esse aqui primeiro dá 1 sobre 16, não é isso? Então, eu vou ter 12 sobre 16, mais 45, 4 menos 12. Aqui eu posso tirar a quarta parte, fica 3 sobre 4, né? Então fica 48, 3 mais 45, 48 sobre 4, menos 12, que tá certo. E esse é o único que funciona, tá? Então vamos concluir aqui. Quarto é a única raiz. Qualquer raiz racional tem que ser uma dessas. Então você pode pensar assim, poxa, mas o polinômio tem grau 3, eu já encontrei uma raiz. Então, se eu dividir o meu polinômio por x menos 1 quarto, eu vou achar um polinômio de grau 2 que eu consigo pela fórmula de Bhaskara achar as raízes. Sim, isso tá certo, só que essas outras duas raízes não estão nesse conjunto, portanto, tem que ser complexas. Esse polinômio não pode... Não, tem que ser reais, né? Desculpa. Tem que ser não racional, né? As raízes racionais têm que estar nesse conjunto. Tá? Talvez, sei lá, raiz de 3 é uma raiz. Não é, mas talvez ele seria, né? Então, as outras duas que você vai achar com Bhaskara vão sair desse grupo aqui dos racionais. Tá? Então, essa aqui é a única raiz racional que a gente encontra do polinômio. Eu lembrava desse teorema, mas não lembrava dele nessa forma geral, usando extensão de corpo, não. Não, corpo de de frações. frações. Eu sei que ele diz que se existe uma raiz racional, ela é dessa forma. Isso. Mas tem alguma condição sobre o polinômio que a gente pode dar para garantir que existe alguma raiz?
Ótima pergunta. Tem a condição, em geral a resposta acho que é difícil. Acho que não, em geral não. Tem o fato, por exemplo, que quando ele tem grau ímpar, tem que ter raiz real, né? Sim, Mas não necessariamente racional. entendi. Claro, claro, desculpa. Tem sim, mas a gente precisa de muito mais teoria. Tá? Tem sim. Isso vai ficar claro lá no fim do semestre. Tem condições, mas a gente tem que pegar o grupo de Galois do polinômio. Tem exatamente essa teoria de Galois. Assim, só com básico, só com divisão, fazendo conta, a gente não tem como saber se o polinômio tem ou não tem raiz, né? Nos racionais, né? Ele tem raiz nos complexos, isso é uma teorema fundamental da álgebra, uma coisa teórica, a gente sabe que ele tem raiz, né? Esse polinômio aqui, por exemplo, ele tem grau ímpar, então ele tem que ter raiz real. Mas a gente não sabe a princípio que ele possua raiz racional. Poderia ter acontecido que todas essas tentativas, em todos esses elementos, seja não nulo. E aí ele não teria raiz. A princípio, só olhando para o polinômio, não tem como saber isso. Tá? Não tem como saber. Mas a gente vai desenvolver teoria para decidir isso, mas com ferramentas muito mais sofisticadas. Tá? Entendi. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Deixa então reduzir para polinômios mônicos, ou seja, eu disse que quando o polinômio mônico é mais fácil, né? O que eu quero dizer aqui é que sempre posso considerar polinômios mônicos. Então, olha só, pega um polinômio qualquer, ó, pega um polinômio aqui qualquer, qualquer polinômio, e eu vou fazer uma mudança de variável para obter um polinômio mônico, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mudança. Y igual a x, x sobre a na n. Faço essa mudança aqui. Y é uma nova variável, né? Então, o que que dá? Isso aqui dá. Lembra que x é a n vezes y, né? Essa mudança é a mesma coisa que dizer que x é a n vezes y, né? Então, é isso que eu vou substituir aqui no meu polinômio, né? A 0, a 1x, a nx na n, seria a n mais 1, x na n, y na n, desculpa. É isso? Bom, é isso. Tudo bem. Então, isso aqui fica a n. Será que eu fiz substituição errada? Não, eu tô fazendo errado, desculpa. Não é essa substituição que eu quero. Acho que eu devia errado aqui. Substituição que eu quero ao contrário. Y, contrário aqui. X igual a... Eu vou apagar aqui, tá? Substituição que eu vou fazer é
x, y igual a n vezes x. Que é a mesma coisa que dizer que x é a y sobre a n. É isso que eu quero. Tá? Essa é a substituição que eu vou pegar. Então, eu vou substituir no polinômio, né? No lugar de x, eu vou colocar y sobre a n. Tá? Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Isso vai ficar agora um polinômio em y. Então, vou substituir. A0 mais A1 vezes x, mas lembra que x é y sobre a n. Mas eu vou escrever aqui o penúltimo, tá? A n menos 1 sobre a n elevado a n menos 1, y na n menos 1, né? E aqui, o último vai ser a n, x na n, que é y na n, sobre a n elevado a n. Não sei se muito esperto assim. Não sei se foi a melhor maneira, mas bom. Então, isso aqui é colocar 1 sobre a n menos 1. Isso aqui cancela, né? Esse é o último cancela. E aqui vai ficar vezes a 0 a n elevado a n menos 1 mais a 1 a n elevado a n menos 2, né? Mais o anterior fica a n menos 1, y na n menos 1, que y. Y na n. Tá bom? Então, esse polinômio aqui eu vou chamar de q de x, ou q de y. Polinômio mônico, né? E é claro que isso aqui é zero, se somente se q de y é zero, porque o outro termo, que esse aqui, não se anula, né? Esse outro fator aqui não se anula nunca, porque estou supondo que a n é não nula. Então, as raízes do polinômio são os números y que fazem com que Q se anule, né? E depois, para encontrar uma raiz do meu polinômio original, eu simplesmente tenho que dividir por N, né? Lembra que temos essa relação aqui. Então, se eu tenho uma raiz do polinômio Q, eu divido pelo termo AN, eu tenho uma raiz do polinômio P. Tá? Então, basta procurar raízes do polinômio Q. Tá bom? Então, podemos considerar que o polinômio é mônico. Tá? Ou seja, se a gente sabe resolver o problema para um polinômio mônico, a gente sabe resolver o problema para um polinômio qualquer. Tá bom? Observação. Se eu tenho um polinômio de uma raiz, né? É uma observação trivial, mas é muito útil
Tá? Se eu tenho um polinômio qualquer e eu pego uma raiz dele, a gente sabe que o polinômio divide por x menos a raiz, né? Tá bom? A raiz está em D. Como eu vou trabalhar com polinômio mônico, eu posso supor que as raízes estão em D, né? Porque quando ele é mônico, lembra que tinha essa observação, né? Quando ele é mônico, eu só preciso olhar para essas divisórias do termo independente. Então, eu posso dividir meu polinômio por x menos a, né? Isso vai dar como quociente um polinômio em D de x e como resíduo zero, porque o x menos a divide, né? Por que o t está em D de x? Bom, esse polinômio tem coeficiente em D, esse aqui também, e lembra que quando eu faço a divisão, faço o algoritmo, o resultado também tem que estar, né? Tem que estar lá no D de, T, D de x, né? Logo, o que acontece? Se eu pegar um elemento qualquer de D, qualquer elemento, não necessariamente uma raiz, né? Eu tenho que C menos a raiz tem que dividir Q de C. Tá? Por quê? Bom, se eu substituir aqui, né? Vamos só substituir aqui. Lembra que Q de C é C menos A vezes T de C. Né? Esse elemento estender, esse aqui também estender, esse aqui também estender, porque C é um elemento de D, T é um polinômio com coeficiente em D, então nada disso sai de D, e eu tenho que esse elemento divide esse, né? Isso que eu estou falando. Tá? Essa observação vai ser bem útil quando procurarmos raízes de polinômios. Então, o método melhorado, né, o método melhorado seria o seguinte, né? Lembra que tinha esse método aqui, que a gente usou nesse exemplo, né? Agora o método pode ser melhorado um pouquinho da seguinte maneira, né? Você pega o candidato à raiz, né? Pode ter vários candidatos. Pega um. E você calcula Q de C, tá? Então pode acontecer dois casos. Ou dá zero, e aí é raiz, né? Se Q de C é zero, é uma raiz, tá? E aí você ganhou a raiz. Ou ele não é zero. Então, quando não é zero, você pode excluir. Você já sabe que ele não é raiz. Mas, além dele, você pode excluir todos os outros elementos, né? Você pode excluir, né? Desse conjunto de candidatos. Você exclui todos os outros elementos, tais que a diferença quanto à raiz não divide Q de C. Por quê? Porque se esse outro A fosse uma raiz, lembra que quando A é uma raiz, C menos A divide Q de C. Né? Por essa observação. Tá bom? Então, se você tem que Q de C não é nulo e você sabe seu valor, você pode excluir todos os outros elementos do conjunto de candidatos que não satisfaçam essa condição. Q menos A não divide. Tá? Então, deixa eu fazer aqui um exemplo. Deixa eu ver quem são os candidatos, né? Os candidatos são a raiz, né? Ele é mônico, então só preciso olhar para inteiros, né? Então são os divisores de 48, não é isso? Mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, mais menos 4, mais menos 6, mais menos 8, e mais menos 12, mais menos 24, mais menos 48. Eu acho que não estou perdendo nenhum. Vocês confirmam comigo? São eles mesmo? Acho que sim, né? Esses são os candidatos.
Então, deixa eu testar um que não é raiz, tá? Então, vamos começar com esses. 1 e menos 1. Começar com esses aqui. Tá bom? Então, tem duas maneiras de você calcular o valor do polinômio em 1 ou em menos 1. Quando o polinômio é pequeno, a substituição é mais rápida, né? Você substitui 1 e menos 1 no polinômio, tá? Mas tem uma outra maneira que tem uma vantagem, né? Que é o método de Ruffini, né? Tem uma vantagem que é que quando ele é raiz, ele já te dá a fatoração. Vocês conhecem esse método? Sim. Eu já ouvi falar, mas. Não, eu conhecia, mas se você me pedir pra fazer agora, eu não vou lembrar como faz, mas tenho uma noção do que é. Mais 16x menos 48. Então você escreve os coeficientes aqui. 1, menos 1, menos 13, 16, menos 48. Você coloca uma linha. Eu geralmente coloco uma linha aqui também. E uma linha aqui. Tá bom? Então você coloca o candidato desse lado. O candidato. 1, por exemplo. Né? De fato, eu costumo colocar aqui embaixo. Não coloco aqui em cima. Costumo colocar aqui. Né? Então, o que você faz é você desce o 1 que está aqui, esse é 1 que está aqui. Ele desce e multiplica, né? Ele desce 1 vezes 1. Então, esse com esse. Dá 1, e aí você vem e soma com isso. Com isso, né? Aqui dá 0. Dá 0, né? E aí você continua. Multiplica e soma. Multiplica e soma, né? Então, pega essa, multiplica, dá 0, soma, dá menos 13. Mesma coisa, multiplica e soma. Multiplica. Com esse e soma. Dá menos 3 mais 16, 3. Continua, multiplica e soma. Multiplica. 3 menos 45. Não deu 0, então não é raiz. Para que seja raiz, esse resto aqui tem que dar 0, né? Para que seja raiz, aqui você tem que acabar com 0. Tá bom? Qual a vantagem? A vantagem é que se você já tivesse terminado com 0, se aqui fosse 0, essa parte aqui são os coeficientes do polinômio quociente. Ou seja, teu polinômio vai se escrever como x menos 1, porque se fosse raiz, né? Vezes esse polinômio aqui, seria x ao cubo, não tem x quadrado, menos 3x mais 3. Então, esse método já te dá a fatoração do polinômio. Tá bom? E aí você pode continuar procurando raízes, porque você já tem a parte, você já encontra uma raiz e já tem o teu polinômio fatorado, tá mais fácil. Mas aqui, a gente está provando que 1 não é raiz, né? Onde é que eu posso concluir que 1, P de 1 é menos 45. É esse número aqui.
E ele não é, então não é uma raiz. Então, não é raiz. Tá bom? Então, da minha lista, eu já posso excluir o 1. Tá bom? Da minha lista de candidatos, eu posso excluir o 1. Então, 1 já está excluído. Aqui, isso aqui é 1 e menos 1, né? Esse aqui já posso excluir. Tá? Ele não é raiz. Mas o método diz, além dele, você pode excluir todos os outros candidatos, tal que a diferença com C, que no caso é 1, né? A diferença com... Estou pegando C igual a 1, né, candidato. Não divida P de C. P de C, P de 1 é menos 45. Então, por exemplo, eu tenho aqui o mais menos 2. Bom, a diferença de 2 com 1, então se eu faço 2, o candidato mais 2, né? Mais 2 menos 1 é 1. Ele divide 45, então ele não vai ser excluído. Menos 2 menos 1, isso aqui dá menos 3. Também divide 45, então não pode ser excluído, né? Agora, quem são os outros candidatos? Mais menos 3, né? Menos, ou mais 3 menos 1, isso dá 2, que não divide 45. Então aqui podemos excluir 3. Mais 3 está excluído. Está excluído os candidatos, não vai ser raiz. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Não divide 45, então podemos excluir menos 4. Podemos excluir menos 3. Ó, esse aqui pode ser excluído. Por aí vai. Quem são os outros? Mais menos 4. Então, esse aqui é mais menos 4. 4 menos 1 é 3. 4 menos 1 é 3. Ele não pode ser excluído. Menos 4 menos 1 é menos 5. 5 divide 45 também não pode ser excluído. 15, que é outro candidato, 6 e menos 6, né? 6 menos 1 é 5, 5 divide 45, menos 6 menos 1 é menos 7. Esse aqui pode ser excluído, menos 6 pode ser excluído, né? Porque menos 7 não divide menos 45. Você continua. 8, né? 8 menos 1 é 7, então você pode excluir 8. Depois tem menos 8, menos 1, que é menos 9. Menos 9 não divide 45, então você pode excluir menos 8 também. Depois tem 48, 12, Esse né? divide, né, professor? Oi? Menos 9 divide Ah, 45, não? menos 9 divide, obrigado. Esse aqui divide. Então, esse não pode ser excluído. 12. 12 menos 1 é 11. Esse não divide, né? Então, podemos excluir o 12. A gente tem o menos 12, menos 1, que é menos 13. Não divide, então podemos excluir o menos 12. 12, depois é 24, não é isso? Mais e menos 24. 24 menos 1 é 23. Então podemos excluir, porque ele não divide, né? Menos 24, menos 1 e menos 25 também podemos excluir. Então podemos excluir menos 24.
Finalmente, É, 48. é só que é só que parou de aparecer o que você está escrevendo. Ah, Parou parou de aparecer. por um momento. Deu uma travada. Eu tô vendo aqui, deixa. Eu vou parar e vou compartilhar de novo. Sair aqui, só um minutinho. Tá? Deixa eu continuar aqui aproveitando. 48. Você pode excluir 48 e menos 48, né? Porque 48 menos 1 é 47. E não divide, né? Menos 48 também não. Então podemos excluir 48 e menos 48. Muito bem, deixa eu compartilhar. Agora tá indo? Agora foi? Sim, Apareceu aqui. já foi. Agora foi, né? Tá bom. Então, com a gente conseguiu excluir um monte de candidatos, né? Mas a gente ainda tem candidato, né? Ainda tem. Ó, tem o 2, tem o menos 2, candidato. Tem o 4, menos 4, tem o 6, tem o menos 8. Mas passamos de um monte de candidatos para 2, 4, 6 candidatos e ainda eu não vi se menos um funciona, né? Então, eu vou fazer o mesmo trabalho da divisão, mas eu vou traçar uma linha aqui. Vou esquecer da linha anterior e agora eu vou pegar menos um, tá? Você com menos um. Agora meu C vai ser menos um, tá bom? Então vamos lá. Então eu faço a divisão para ver se dá ou não dá a raiz. Eu sei que não vai dar porque menos um dá menos 2 que não divide 45, então eu já sei que não vai ser raiz, mas deixa eu ver se isso permite excluir outros casos. Então aqui é 1 menos 1 dá 1 menos 1, com menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá mais 2, com menos 13 dá menos 11. Menos 11 com menos 1 dá 11, com 16 dá 27. 27 com menos 1 dá menos 27, com menos 48. Dá 75. 5, né? Deixa eu só conferir. Menos, né? Menos, desculpa. Menos 75. Tá? Então, deixa eu ver se algum desses eu consigo excluir usando o menos 1. Né? Algum desses candidatos que a gente tem. Então, mais 2, por exemplo. Mais 2 menos 1 dá. Desculpa, mais 2 menos 1. Eu tenho que fazer C, o A, menos C, né? C é menos 1. Então, isso aqui vai ser A mais 1. Tá bom? Isso tem que dividir 75. Ou menos 75, tanto faz. Então, 2 menos 1 seria 2 mais 1 é 3. 3 divide, então não posso excluir. Menos 2 mais 1 é menos 1 que também divide. Então, esse aí não pode ser excluído. 4 mais 1 é 5.
5 divide 75. Menos 4 mais 1 é menos 3 também. Também divide. 6 mais 1 é 7. 7 não divide 75, né? Não, não divide. Então, esse aqui pode ser excluído também. Menos 8 mais 1 é menos 6. É menos 7, né? Menos 7 também não divide. Então, esse aqui também pode ser excluído. Então, só ficamos com 4 candidatos, né? O conjunto foi reduzido drasticamente aos candidatos. Mais 2, menos 2, 4, menos 4. Só ali que pode ter raiz. Tá? Então, a gente faz o mesmo trabalho que eu fiz, mas agora só com esses candidatos. Então, você pega o 2, por exemplo. Aí faça a divisão por x menos 2. Faz o mesmo trabalho aqui, bota a tabela, né, o Ruffini, para ver se 2 é raiz, 2 não vai ser raiz, menos 2 também não vai ser raiz, tá? Mas com esses você não consegue excluir. Mas você vai ver que a única raiz, as únicas raízes são 4 menos 4. Raízes inteiras, né, ou racionais. Racionais, né, porque polinômio mônico, aqui é 4 e menos 4. Tá bom? E aí o polinômio, só para concluir, o polinômio fica assim, x menos 4, x mais 4. E outro polinômio é x quadrado menos x mais 3. O discriminante desse polinômio é negativo, então você vê que as raízes são complexas, né? As outras raízes são complexas. Tá bom? Então esse é o método pouquinho melhorado, ainda continua sendo muito bruto, né? Muita verificação, mas já pelo menos temos um primeiro método um pouquinho razoável, né? Vamos dizer assim, se você tem disponibilidade de sentar e verificar muita continha, esse método já ajuda a descobrir as possíveis raízes racionais, né? Tá? Ele pode ser muito demorado. Em princípio, assim, do nada, você precisaria calcular em todos esses candidatos, testaria com todos. Por exemplo, 48 elevado a 4 é muito grande, né? Ficaria muito difícil. Mas esse método melhora um pouquinho, considerando essa segunda observação. Você não só exclui os termos pequenos, né? 1 menos 1, 2 menos 2, você exclui os outros que não dividem, né? Tal que a diferença não divide Q desse termo. Tá bom? Esse segundo passo, claro, só pode ser aplicado quando não é zero, né? Porque quando é zero não tem sentido. Isso aqui sempre divide, né? O zero. Zero é múltiplo de todo mundo, né? Só acontece quando você só usa esse passo quando quer dizer não é zero. Tá? Então, tipo um algoritmo, né? Você vai de menor a maior, vai testando, né? É um algoritmo. Tá bom? Então, esse conteúdo da aula de hoje, eu vou deixar para vocês esse exercício aqui. Você prova, é uma generalização da prova que raiz de 2 não é um número racional, né? Lembra? A gente tem esses resultados, né? Raiz de 2 não é racional, raiz de 3 não é racional, e por aí vai. Então, esse teorema, esse exemplo está dizendo nenhuma raiz é racional se, a menos que o número que você está tirando a raiz já seja um quadrado, né? Isso vale não só para quadrados, mas para qualquer potência ns. Raiz cúbica de 2 também não é racional, raiz cúbica de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Só raiz cúbica de 8 é racional, porque 8 é 2 ao cubo, né? Então, a raiz enésima de um número inteiro, ou de um número natural, vamos dizer, natural, para não nos preocupar com o sinal.
A raiz centésima de um número natural ou é um número natural, quando esse número que você está tirando da raiz é uma potência mesmo, então a raiz dá um número natural, ou é um número irracional, tá? Tipo, você não tem passo intermediário, não, ou é irracional ou não é, ou é natural. Você não passa pelos racionais, né? Você não pode ter que raiz de 3 ou raiz de 10 é um quarto, é um número racional. Isso não existe. Tá? Ou é um inteiro, tipo raiz de 9. Raiz de 9 é 3, porque 9 é um quadrado. Né? Ou ele é um irracional. Tá? Esse sempre sai utilizando a nossa teoria. Né? A gente sabe quais são os candidatos a raízes racionais. Né? Qual é o polinômio que eu vou considerar? X na n menos a. Né? X na n menos a é um polinômio com coeficientes inteiros. Então, eu posso utilizar a teoria para procurar as raízes racionais, né? E ver que se A não é uma potência, então esse polinômio não possui raízes racionais. Então, esse B, que claro, esse B é uma raiz do meu polinômio, né? Não pode ser um racional. Tá bom? Então, eu deixo para vocês. O exercício e a aula termina aqui. Vou parar de gravar.